Apocalipse 3:20. Prestem atenção. Estou à porta e bato. Se você ouvir minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. Talvez essa versão aqui está um pouquinho diferente da maioria, mas é uma versão mais contemporânea e ela está de uma forma bem interessante, né? Estou à porta e bato, se você ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e juntos faremos uma refeição como amigos. É tão interessante que o Evangelho, né? Os Evangelhos, as pregações de Jesus, o Novo Testamento, ele sempre coloca o ser humano diante de uma escolha e de uma decisão. E apesar de na vida a gente ter diversas escolhas, né? Das mais simples às mais complexas, às vezes a escolha de que almoço, né, nós vamos preparar hoje, como às vezes escolhas de que profissão vamos seguir. Sempre Jesus ele mostrava que no fim sempre são duas escolhas a se tomar, sempre são dois caminhos, sempre são duas portas, sempre são duas decisões. E aqui no versículo de Apocalipse 3:20, Jesus diz que ele está à porta e quem está do outro lado da porta tem uma decisão a tomar, se abre essa porta ou não. E parece estranho, né? Nós, principalmente, que vivemos num país cristão, que a maioria de nós talvez nascemos numa igreja cristã, que parece estranho que para ser cristão é necessário tomar uma decisão. Nós não nascemos cristãos, apesar de nascer num país cristão, apesar de talvez nascer numa família cristã, apesar de frequentar uma igreja, de conhecer princípios básicos da fé. A gente não nasce já cristão. Nós nos tornamos cristãos a partir de uma decisão. E mesmo com tudo isso, né, nascer cristão, nascer num país onde a maioria das pessoas são cristãs, nós podemos permanecer neutros a Cristo. E isso não pode, né? Tem que chegar um momento na vida do ser humano, de todo ser humano, que ele precisa tomar uma posição, se ele é a favor ou contra Cristo. Não existe um meio termo, não existe apenas simpatizar. Ou nós somos totalmente obedientes a Cristo, ou nós somos totalmente desobedientes a Ele, no sentido de que não existe 99% de obediência. 99% de obediência, de obediência é desobediência, porque falta 1%. E ser cristão é assim, é ser completamente entregue e decidir por esse caminho, porque não existe meio termo, né? Então, não basta apenas ter consciência que a gente precisa de Jesus, nem uma convicção intelectual. O cristianismo pede de nós, a nossa fé, ela quer de nós um compromisso pessoal e total com Jesus. E aí, quando a gente olha para o versículo, e é sempre muito importante, né, ao ler a Bíblia, nunca leia a Bíblia com versículos de forma isolada, né? Senão a gente pode cometer algumas gafes. Então, o contexto de um texto sempre é muito revelador e muito importante. E nesse versículo, Jesus faz essa declaração de que ele está à porta para uma igreja, que ele está batendo na porta da igreja de Laodiceia, hoje lá é a Turquia. E essa era uma cidade muito próspera naquela época, era uma cidade muito rica. Ela tinha 3 características que ela era conhecida. Laodiceia, ela tinha uma produção muito grande de roupas, ela tinha grandes fábricas de tecidos. Laodiceia possuía bancos extremamente ricos. E Laodiceia também era conhecida por um colírio, pela medicina dos olhos. Tinha um colírio lá muito bom. E a prosperidade daquela cidade acabou provocando um relaxamento dos costumes daquelas pessoas, afetando até mesmo a igreja. Aquela igreja, aquelas pessoas que confessavam Jesus ali em Laodiceia, elas estavam se tornando cristãs apenas nominais, elas tinham um interesse apenas superficial por Jesus.
E Jesus chama eles de morno, né? É para essa igreja que Jesus fala assim, olha, vocês não são quentes nem frios, vocês são mornos. Assim como havia um sistema de dutos que chegava até Laodiceia, que vinha de uma cidade próxima chamada Hierápolis, que tinham águas quentinhas, águas termais, águas que eram usadas para medicina. E aí essa cidade de Laodiceia fez uma tubulação para chegar com essa água quentinha até lá. Só que no caminho a água esfriava e ela ficava morna. Então ela não servia para nada. Jesus chama as pessoas dali como essa água que perdeu o seu valor, perdeu o seu propósito. Não era nem fria, boa para beber, nem quente, boa para medicina, era uma água morna. Ou seja, Jesus está falando assim, olha, vocês são neutros em relação a Cristo, né? Vocês não tomam uma decisão, vocês não servem para nada quando vocês ficam nessa indecisão. E a indiferença espiritual que essas pessoas dessa igreja tinham em relação a Jesus, Jesus descreve na imagem falsa que elas tinham de si mesmos. Por quê? Porque para essa mesma igreja, e aí depois se você ler todo o contexto do capítulo 3, não só o versículo da porta, vai ver que para essa mesma igreja, Jesus chama eles de pobres, cegos e nus. Nos versículos acima, Jesus fala assim, olha, vocês são pobres, vocês são cegos e vocês são nus. Lembra qual eram as 3 características, 3 marcas que essa igreja possuía, 3 marcas que essa igreja tinha que se destacava? Que essa igreja não, que aquela cidade, né, de Laodiceia, eles tinham os bancos muito ricos, eles tinham fábrica de roupas e eles tinham a medicina dos olhos, né, o colírio muito conhecido naquela época. E aí Jesus chama eles de pobres, mesmo tendo bancos, cegos, mesmo tendo colírio, e nus, mesmo tendo muitas fábricas de roupa e de tecidos. Por quê? Porque eles se sentiam autossuficientes, independentes, achando que eles não precisavam de mais nada, achando que eles tinham tudo, porque eles tinham essa prosperidade apenas material. Porque eles eram ricos, porque eles tinham roupas, porque eles tinham os bancos que davam muito dinheiro para eles ter muitas posses, porque eles tinham o colírio que deixava, né, que ajudava na questão da medicina dos olhos. E aí Jesus fala assim, olha, vocês acham que tem tudo, mas na verdade vocês não têm nada, porque vocês são pobres, cegos e nus, porque vocês estão confiando apenas naquilo que vocês têm materialmente, mas estão longe de mim. Então, Jesus está falando para essa igreja que o que nós temos de mais precioso e de mais valioso é o próprio Jesus. Então, nós precisamos de Jesus. Nós precisamos deixar ele entrar na porta da nossa vida. E aí, João, esse autor do livro de Apocalipse, no início do livro ele descreve que Jesus tinha toda a sua majestade, toda a sua glória. Ele descreve Jesus como alguém maravilhoso. E aí a pergunta que eu faço é, esse Jesus que João descreve no início do livro, com toda a sua majestade, como alguém assim se dignou a bater na porta de pobres, cegos, nus, pecadores, como o povo dessa igreja, ou como nós mesmos, né? Então, essa igreja e essas pessoas dessa cidade que confiavam apenas em bens materiais e nas suas riquezas, que Jesus mostra qual era a realidade deles, que na verdade eles eram pobres, cegos e nus. Jesus, na sua glória e na sua majestade, ele vai até a porta da casa dessas pessoas, que é o coração, e bate nessa porta, né, querendo ser convidado para entrar. Ele não força a entrada, nem obriga a abrir. Ele bate. E isso é extraordinário quando a gente lembra, né, que ele está batendo na própria casa, na casa que pertence a ele, na casa que é dele, porque ele é o próprio arquiteto, ele é o construtor. Nós somos apenas, vamos dizer assim, os inquilinos, né? E ainda assim Jesus espera que a gente o convida para que nós venhamos a entrar e estar ali na casa, jantando com ele, né? Ceando com ele, como o texto nos diz para fazer. E aí ele quer isso de nós, né? Por que ele quer entrar? Ele quer entrar para ser o nosso Senhor, o nosso Salvador,
para completar a obra, para colocar a casa em ordem, para reformar tudo, para apagar o nosso passado, mas o que é mais interessante, ele também promete cear conosco, né? E que a gente coma junto. Então, se antes havia uma porta fechada entre nós e Jesus, ele entrando, agora nós podemos estar à mesa com ele, ceando. Então, ele não quer entrar para simplesmente colocar um tanto de regras, para nos ensinar um tanto de coisas, apesar de que tudo isso é muito importante, mas antes ele quer entrar para ter um relacionamento. Ele quer entrar para se sentar à mesa, para bater um bom papo, para nos conhecer, para nos fazer conhecido, para que possamos nos relacionar com Jesus, né? Então, se a gente abre a porta do nosso coração para ele entrar, nós devemos estar dispostos a deixá-lo tomar conta de tudo, né? Entregar a chave da casa na mão dele e deixar ele tomar conta. Imagina a seguinte situação. Você recebe uma visita, talvez inesperada, surpresa, enfim, uma visita programada, e sua casa está toda suja. E aí você recebe essa visita, você pega a vassoura, o rodo, o produto de limpeza, entrega na mão dessa pessoa e fala assim, agora vai lá e limpa tudo. Mas é mais ou menos isso que Jesus faz conosco, porque ele vem até nós, ele bate na porta do nosso coração, da nossa casa, e ele entra, além de passear e ter um relacionamento conosco, para fazer uma reforma total, uma limpeza total, porque nós mesmos não conseguimos, né? Nós precisamos que Jesus ele entre, arrume a casa, faça essa reforma, porque tudo que nós precisamos é ter o nosso coração colocado em ordem, porque o pecado estragou tudo e fez a bagunça total. E essa é uma decisão que todos nós precisamos tomar, né? Creio que todo mundo aqui já tomou essa decisão de abrir a porta para Jesus entrar, né? Nós não podemos deixar Jesus de fora. Mas é tão interessante que abrir a porta para Jesus entrar não é abrir e deixar ele entrar e se isolar. É igual o casamento. Porque o casamento não é simplesmente o sim no dia da cerimônia. O casamento ele é o sim todos os dias. O casamento é um relacionamento também. O casamento é uma construção. É um sim que a gente dá um para o outro todos os dias. Para as dificuldades do casamento, enfim, para o convívio. E com Jesus também é assim. Não é uma oração que a gente faz uma vez na vida e depois esquece, né? A gente abre a porta e a partir dali a gente vive essa abertura de porta todos os dias. A gente vive esse sim todos os dias, né? A gente vive como eu creio que é o tema da igreja esse ano, né? Viver o batismo. Então, quando a gente quando a gente é batizado, a gente ali, né, tá fazendo uma declaração, né, na fé dos pais, enfim, de que a gente pertence à família de Deus, que a gente pertence a Jesus. Depois a gente confirma a nossa fé e nessa confirmação de fé também a gente declara, né, que de fato crê em Jesus Cristo. Mas nós temos que viver isso no nosso dia a dia. Não adianta fazer isso uma vez, ou apenas no batismo, na confirmação, e achar que está tudo certo para o resto da vida. Senão a gente vai ser como essas pessoas aqui de Laodiceia, né? Que apenas elas professavam Jesus nominalmente. Nós temos que viver a nossa fé, viver aquilo que nós cremos e viver esse relacionamento com Jesus. E para abrir essa porta, né? O texto nos dá algumas dicas, alguns sinais. O primeiro dele é através de ouvir a sua voz, né? Eis que estou à porta e bato, e se alguém ouvir a sua voz. Então nós temos que ouvir a voz desse bom pastor. Nós devemos também abrir essa porta, né? Colocar fé nele como Salvador, entender que isso é um ato definitivo, mas também é um ato individual que nós temos que tomar, que é único, que é de uma vez por todas, mas que a gente tem que permanecer vivendo isso, que nós temos que fazer isso deliberadamente, ou seja, não tem que esperar nada para isso, fazer porque é algo que também é urgente e é algo que
é indispensável, porque talvez tem muitas pessoas que creem em Jesus e se relacionam com ele através do buraco da fechadura, né? Passa um bilhetinho por baixo da porta, espia pelo buraquinho, enfim, conversa com ele atrás da porta. Mas isso não é o suficiente. Nós temos que abrir e deixar, de fato, ele entrar e mudar nossa história e viver com ele. Para encerrar, eu queria ler uma citação de um autor que eu gosto muito. Ele chama C.S. Lewis. Ele é autor, né, dos livros famosos de Crônicas de Nárnia, tem até o filme. E ele conta um pouquinho da sua experiência de quando ele abriu a porta. Ele fala que foi uma experiência incrível e, ao mesmo tempo, que ele não poderia fazer algo diferente porque ele sabe que ele só pôde abrir a porta porque ele ouviu a voz e ouviu Jesus bater. Então eu vou ler aqui o que C.S. Lewis relata no livro Surpreendidos pela Alegria, sobre a sua experiência de abrir a porta do coração dele para Jesus. Sem palavras, e eu acho, sem imagens, um fato a meu respeito me foi de algum modo revelado. Eu percebi que havia uma barreira, que eu estava impedindo alguma coisa de entrar. Ou, se você preferir, como se eu estivesse vestindo uma roupa apertada, uma espécie de colete ou espartilho, ou mesmo uma armadura. Senti então que eu era livre para decidir por mim mesmo. Eu poderia abrir a porta ou mantê-la fechada. Poderia me livrar da armadura ou continuar dentro dela. Nenhuma das escolhas me foi apresentada como uma obrigação. Não havia nenhuma ameaça ou promessa atrelada a qualquer uma delas, mas eu sabia que abrir a porta ou tirar a armadura era uma decisão extremamente importante. Eu escolhi abrir, destravar, soltar as armaduras. Eu digo escolhi, embora não me parecesse realmente possível fazer o contrário. Então eu gosto muito dessa citação do C.S. Lewis, porque ele de fato, né, diz que ele escolheu. E nós temos que tomar essa decisão, como eu falei no início, né? Temos escolhas importantes todos os dias a tomar, muitas vezes, mas essa é uma escolha muito importante, né, de abrir a porta do nosso coração. Mas embora a gente diga escolher abrir, só podemos escolher abrir porque Jesus está ali do lado de fora, né, batendo. Se ele não estivesse ali, não haveria essa possibilidade. Então, se a gente ouviu essa voz, ouviu esse toque, essa batida, é porque Jesus, ele chegou até a porta do nosso coração. Então, a única coisa realmente possível de ser feita é abrir e fazer essa decisão de abrir a porta valer a pena, né? Assumir esse compromisso integral com Jesus Cristo e viver a nossa fé no nosso dia a dia, né? Então, a grande questão, para a gente encerrar, que eu deixo para você refletir e perguntar, para eu e você refletir e perguntar nessa tarde é: de que lado da porta está Jesus Cristo, na minha e na sua vida? Jesus, ele ainda está batendo, aguardando, ou ele já está do lado de dentro e nós estamos vivendo o nosso batismo, vivendo a nossa fé, vivendo essa nova realidade como pessoas que ouviram a voz do bom pastor Jesus e escolheram abrir a porta para que ele possa jantar conosco, né, cear com ele. Eu lembro de quando Jesus fala que no juízo muitas pessoas vão chegar diante do trono de Deus falando, né, Jesus, eu fiz isso, fiz aquilo, preguei, até mesmo curei pessoas em teu nome. E aí Jesus fala assim, olha, muito bom, mas eu não te conheço. Então, né, no trono, no juízo, Jesus mostra que o critério é conhecermos a Deus para sermos salvos, né? O cristão é aquele que foi salvo por Jesus, e o salvo é aquele que conhece. Então não adianta fazer um tanto de coisa, né, se a gente não conhece. E Jesus bate na porta do nosso coração justamente para entrar na nossa casa, para termos um relacionamento. O cristianismo não é simplesmente uma religião. O cristianismo é um relacionamento com uma pessoa chamada Jesus Cristo de Nazaré. Amém? Então vamos orar?
Senhor amado Deus, muito obrigado porque o Senhor é tão bom. O Senhor escolheu bater a porta do nosso coração. O Senhor permitiu que a gente ouvisse essa batida. Deus, que essa decisão de abrir a porta para o Senhor entrar, que nós fizemos talvez há meses atrás, anos atrás, não sei quando cada um tomou essa decisão. Mas que a gente possa, Deus, sempre lembrar dessa decisão importante e viver a partir dessa decisão. Que a gente, Deus, não se apegue às coisas menos importantes. Que a gente não seja como a igreja de Laodiceia, que olhou para as prosperidades e riquezas da sua época e se apegou a essas coisas, a ponto de Jesus chamá-los de cegos, pobres e nus. Que a gente possa entender que a coisa mais preciosa que aconteceu conosco foi o dia em que nós ouvimos o teu toque na nossa porta, que abrimos a porta e a partir daí começamos um relacionamento verdadeiro, profundo com Jesus Cristo, o Filho de Deus. Muito obrigado, que o Senhor abençoe nosso resto de domingo, em nome de Jesus. Amém. Amém? Alguma pergunta? Eu quero contar um lance. Faz uma semana que casal irmãos na fé, eles têm 2 filhos e um deles sofreu um acidente. Quebrou a perna em 3 lugares. E logo me lembrei de um homem lá de Paranaíta, num trabalho de visitação de uma igreja lá. Visitei um homem que ele compartilhou comigo que Deus usou uma esteira, sabe, um trator, aqueles que derruba árvores. Não sei quantas toneladas pesa. E ele longe no mato com uma ajudante. O ajudante não conhecia muito bem o trator, mas ele teve que mandar aquele ajudante pegar o trator para ir para frente, para ele ajeitar o cabo. Sei que o cara era para ir para frente, tocou para trás, tocou por cima das pernas, da cintura para baixo, um olho. No meio do mato, fora de recurso, mas aí ele grita, ainda o dia ficou com a consciência, toca para frente agora, porque vai tirar como? E ele, então, com dificuldade, com aquele trator que anda devagar, chegaram na fazenda e levaram para o hospital em Alta Floresta. Dali uns dias, os médicos chegaram, vão ter que amputar as 2 pernas, porque a infecção não tem jeito de recuar. E aí ele pediu para levar para Sorriso, e lá no Hospital de Sorriso, os médicos, então, outros médicos, e lá ele recebeu uma visita, as senhoras da UASI da nossa igreja, e falar do amor de Jesus, e ele abriu a porta do coração dele para Jesus. E ele, então, compartilha e com alegria, mas ele já estava andando com um andador, com dificuldade ainda, né? Mas a infecção, depois daquela visita, depois dessa caminhada da fé que ele iniciou, ele disse que Jesus, além de ele ser um homem que pertence a esse Jesus, também ele foi salvo pela fé, abrindo o coração para Jesus. Aquela visita simples daquela senhora. Eram 3 mulheres que visitaram ele no hospital, em Sorriso. Ele começou a sua caminhada de fé. E esse adolescente, não é mais jovem, ele deve estar com 17 anos, que faturou a perna em 3 lugares. Ele tem um testemunho fantástico. Agora, ele começou a sua caminhada de fé. Antes de fazer a operação, porque ficou uns dias com aquela perna quebrada em 3 lugares, e até que eles fizeram a cirurgia, colocando platina, etc., sofreu muito. E ele, antes de entrar na cirurgia da operação, ele dá o seu testemunho para Jesus, para o seu pai, para a sua mãe, para o seu irmão. Fantástico. Eu me emocionei. E logo me lembrei desse homem que sofreu esse acidente. Um abraço, um beijo para vocês, queridos. Tchau, tchau.